Olá pessoal, aqui Pastor Hermann Faulkner e eu gostaria de, aqui neste tutorial, mostrar para você como você pode adicionar um tema no aplicativo MySword, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é instalar esse gerenciador de arquivos aí no seu dispositivo, esse aqui, esse CX, CX Explorador de Arquivos, né? Que ele ficou no lugar, ou melhor, ele é semelhante, parecido com o S-File Explorer de antigamente. Esse aqui é grátis e é bem pequenininho, então a gente vai abrir ele. Nós vamos procurar o arquivo que eu já tenho aqui salvo em download, que no caso é esse aqui, ó. Tema lição bíblica. Eu vou usar esse aqui como exemplo. Aqui, esse arquivo, ele está zipado, como você pode observar, é um arquivo zipado. O próprio gerenciador de arquivos já funciona como um leitor de arquivo zipado. Então, eu vou clicar aqui no arquivo, não aqui no cantinho, né, que aqui seleciona. E, na verdade, eu posso clicar aqui também, né, mas aqui ele vai pedir para abrir. Como eu não tenho colocado nenhum como padrão, porque eu sempre gosto de deixar assim para eu poder escolher em qual eu vou abrir. Então eu vou abrir nele mesmo, que já pede aqui, ó, visualizador de arquivos. E aí eu clico aqui em cima, então só uma vez. Então ele abre aqui o arquivo. Aí eu vou agora fazer o seguinte, eu vou extrair esse material. Mas antes de extrair, eu vou voltar. E vou aqui na pasta do meu MySword, onde eu coloquei uma pasta com o nome tema, essa última aqui. Vou abrir aqui e vou criar uma nova pasta aqui. Criar uma nova pasta, novo, pasta, e vou dar o nome tema lição bíblica. Não vou colocar acento nem nada, só colocar assim mesmo. Pronto. Aqui eu criei a pasta, né? Tema lição bíblica, está aqui. Agora eu vou voltar lá em download e vou extrair o arquivo que está aqui, esse arquivo. Vou selecionar aqui e vou clicar aqui nos 3 pontinhos. Como ele não tem uma subpasta, eu vou clicar para extrair assim. Se ele tivesse uma pasta dentro do arquivo zip, eu ia extrair a pasta. Mas como ele não tem, ele vai extrair os arquivos. Por isso eu já criei a pasta. Se não, eu extraí a pasta já pronta. Então vou clicar aqui em extrair. E aí ele vai pedir para onde, né? Eu vou colocar aqui extrair para tema lição bíblica. Aqui ele já deu até o endereço, mas eu vou aqui para não sei se eu tenho algum outro endereço diferente, mas eu vou aqui ser mais específico, vou no cartão, que eu sei que é lá no cartão, na pasta MySword, e vou clicar aqui em tema, e agora sim, em tema lição bíblica. Parece que aquela pasta era outra, então eu vou extrair aqui. Pronto, fez o serviço aqui, extraiu, e agora eu posso vir aqui, lá na pasta de temas, e vou fazer o seguinte, vou abrir aqui a pasta de tema lição bíblica, essa aqui, e aqui estão os arquivos, inclusive aqui tem o arquivo CSS, aliás, TXT, que é onde está o código CSS, né, que é esse primeiro aqui, que é tipo aquele bloquinho de nota, e aqui dentro tem um código que determina o tema do MySword, e esse tema, ele funciona, ele possui imagens dentro dele, né? Ele possui imagens. E a gente vai, então, clicar aqui para abrir o arquivo TXT, conforme a gente vê aqui. E aí a gente vai selecionar tudo aqui, ó. A gente seleciona uma palavra e aparece a opção aqui, ó, selecionar tudo. Pronto, aí aparece a opção aqui, copiar. Eu clico copiar. Pronto. Ele copiou para a área de transferência do meu celular.
Eu posso fechar aqui. E agora eu vou só alternar, deixar essa pasta aberta, que eu tenho que voltar aqui sempre, né? Até eu concluir o processo. Então eu posso fechar isso aqui também. E vou aqui abrir o MySword, que eu já tinha aberto agora há pouco. Vou abrir novamente. Eu já tenho o meu tema aqui bem bonitinho. Eu vou só mostrar como exemplo, depois eu volto para o meu tema, porque eu gosto dele. E vou aqui em preferências, no MySword, olha, preferência. E aqui está o tema, meu tema 2, que é o tema que eu estou usando, né? É o meu tema preferido. E antes de fazer o processo, eu tenho que copiar esse aqui, porque eu tenho que clicar num tema que seja editável. Todos esses que estão na cozinha verde são temas editáveis, que a gente pode modificar. Então eu vou copiar esse mesmo que já está aqui selecionado. Tem bem aqui a opção, ó, copiar. Quer dizer que ele vai fazer uma cópia. Aí eu vou dar o nome aqui, ó. Tema, lição bíblica. Pronto, ele fica lá no final quando a gente faz a cópia. Aí eu seleciono ele. E aí lá em cima, eu vou rolar aqui e venho para o código, né? Que é o CSS. Eu clico aqui, ele vai mostrar o código. E aí eu vou apagar isso aqui, clico em uma palavra aqui para selecionar. Aí aparece a opção aqui, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou selecionar tudo. Aqui já está selecionado e eu posso clicar aqui no X para apagar ou simplesmente colar, porque quando eu clicar colar, aquele código que eu já tinha copiado anteriormente, ele vai apagar esse aqui e vai ficar aqui, né? No caso ele vai substituir. Então eu vou clicar colar. Ele substituiu. Feito isso, eu poderia já salvar aqui, mas vai ficar muito bagunçado, né? Eu vou salvar, né? E vou clicar aqui selecionar. Veja como é que vai ficar a aparência. Ele vai modificar aqui, só que vai ficar defeituoso, ó. Vai ficar faltando muitas coisas aqui, ó. Muitas coisas, né? Aí o que acontece? Agora eu vou colocar a imagem aqui do título, a imagem de fundo, entende? Então eu vou voltar lá para o código CSS, preferência aqui tema de cores e estilos, e aqui eu vou clicar em editar, aliás, em CSS. Ok, agora eu vou alternar e vou lá para a pastazinha lá. Primeiro que eu vou colocar aqui é o plano de fundo, essa primeira imagem aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar, clicando aqui no pontinho aqui no quadradinho, clico aqui em mais e clico em propriedades. Em propriedades eu vou copiar agora o endereço dessa imagem. Está aqui, ó, onde tem o nome assim, pasta. E aqui do lado tem a barrinha e tem aqui o endereço da imagem, que é no meu cartão de memória. Então eu vou clicar aqui em segurar, olha. Veja que ele seleciona. E aí eu clico em copiar. Posso dar OK aqui. Agora eu vou lá para o CSS e vou procurar. Eu vou procurar agora aqui por... Vou clicar aqui para mim lá para cima, que talvez esteja mais no... Deixa eu procurar aqui o endereço. Aqui, ó, plano de fundo. Tá bem aqui o nome, ó, plano de fundo. E aí, para mim colocar o endereço daquela imagem para reconhecer, eu tenho que selecionar a partir dessas barrazinhas, ó. Então eu seleciono, ali tem 3 barras, e eu vou selecionar até esse aspasinha ali, ó. Um apóstrofo, sei lá, não estou mais nem lembrado como se chama. E aí eu vou clicar colar, ó. Pronto. Ele aumentou até mais um traço, a gente pode até apagar aqui para deixar só os 3, mas não importa a quantidade de traços que tiver aí. Pronto. Agora eu vou alternar e vou buscar agora a imagem do versículo. Aqui, eu vou selecionar o versículo, né, que é a imagenzinha de fundo do versículo. Vou clicar aqui em mais, propriedade, vou fazer o mesmo processo. Eu vou copiar o endereço da imagem.
E agora eu vou colocar lá a seleção de versículo, né? Que está aqui, ó. Que está aqui, seleção de versículo, e vou fazer a mesma coisa. Seleciono desde a barrinha até o apóstrofo e clico colar. Eu ainda não salvei nada, estou só colocando ainda as informações de cada imagem. E agora vou selecionar agora e copiar o endereço do título. Copiar o endereço do título e vou fazer a mesma coisa aqui em título e colar aqui o endereço da imagem do título. A gente tem que ter cuidado para não apagar nada aqui, porque senão vai dar erro. Então eu tenho que selecionar aqui certinho na área que eu tenho que selecionar. E aí colar. Agora sim, eu terminei o processo. Colei as 3 imagens. A imagem do versículo de destaque, a imagem do título e a imagem de fundo. E agora sim eu vou clicar salvar, selecionar, dar OK. E agora vamos ver como que ficou. Olha, a imagem do título aqui não deu certo, então eu tenho que ver o que aconteceu. A imagem do título não deu certo. A imagem de fundo deu certo. Nós vamos verificar, deu alguma coisa errada. Isso acontece, a gente tem que verificar. A imagem de fundo deu certo, a de título. E a seleção de versículo, deixa eu verificar, a seleção de versículo. Deu certo, tá aqui, essa coisinha mesmo. Agora a do título é que não foi, então eu vou copiar novamente aqui, ó. Vou copiar a propriedade. Copiar. Vamos lá em CSS. Vamos lá em tema. CSS. Vamos procurar lá a parte de título. Seleção de versículo. Imagem do título. Aqui. Imagem do título. Vou colar. Agora eu vou salvar. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada lá e fui copiar ao invés de colar. Por isso que não deu certo. Penso eu. Vamos ver se agora vai funcionar. Pelo visto não funcionou. Não sei qual foi a razão e o motivo de não ter funcionado. Vou até verificar mais uma vez. Título 1. Deixa eu ver se eu estou colocando no lugar certo. Então veja, gente, que isso aqui às vezes dá algum erro. Até a gente identificar o erro, acontece essas coisas. Então a imagem do título aqui deu alguma coisa. Seleção de versículo, imagem do título, aqui é título. Deixa eu ver se tem algum nome com título 1, aquela lá é a parte mesmo do título. Aqui, deixa eu ver, não. Tem um título 1, mas não é aqui não, que não tem o espaço para... Eu vou até cabeçalho aqui, tem um endereço de tema, mas hoje tem uma lição. Cabeçalho, deixa eu copiar bem aqui a imagem de cabeçalho, que parece que eu coloquei. Título 1, título 2. Eu vou colocar bem aqui nessa parte para me verificar se não é aqui, porque parece-me que é. Eu estou colocando no lugar errado. Vamos lá, colar. Salvar. Porque lá está título 1, o nome da imagem. Então pode ser que seja isso e eu estou colocando lá em título apenas, onde tem o lugar título. E aí não está dando certo. Aí sim.
Então veja, gente, que é um processo. Então deu para entender, né? Agora tem uma coisa aqui que é a questão que o nome do livro aqui ficou desajustado. Por que que isso aqui acontece? Acontece devido a proporção da tela. Cada celular tem uma proporção diferente. O autor do tema, quando ele fez baseado na proporção da tela do dispositivo que ele tinha. Então tem como ajustar isso aqui? Tem. Só que a gente tem que identificar qual é o código lá dentro do CSS para a gente alterar manualmente o tamanho. Então a gente vai poder fazer aqui. Deixa eu até ver se eu consigo aqui. Se eu não conseguir, porque faz muito tempo que também eu fiz esse procedimento. Então, a gente vai procurar aqui o título 1, que foi onde a gente colou, né? Cabeçalho, na verdade, foi em cabeçalho que a gente colou. E o tamanho da fonte, a gente vai ver aqui o tamanho da fonte, que fez com que a imagem, ou melhor, o texto ficasse um pouco grande. Eu vou até diminuir, vou diminuir aqui, eu vou colocar 0 aqui no lugar desse 5, para ver o que é que acontece. Para ver se altera alguma coisa. Alterou, mas foi o tamanho do nome do livro da Bíblia, né? Que alterou. Então, isso aqui dá um trabalhozinho para a gente ajustar, mas eu vou aumentar lá para me ver. Vamos lá, tentando mais uma vez. Eu estou fazendo aqui tudo ao vivo. É para você ver como funciona. Eu vou alterar agora lá. Que no caso foi pequeno, né? Então vamos lá. Cabeçalho. Tamanho da fonte. Eu vou colocar aqui em 2. Esse 1 vou colocar agora para 2. 2,2.5. Isso aqui a gente vai fazendo, vai testando até chegar o ajuste. Olha aí, livro, Atos 1. Agora veja, aqui deu certo. Então, no meu caso, eu tive que aumentar o tamanho da fonte lá em CSS para poder ajustar. E veja que agora vamos mudar aqui para outro livro, né? Para ver, vamos aqui, 1 Tessalonicenses, por exemplo, como é que fica? Olha, em 1 Tessalonicenses o texto fica um pouco grande. Eu posso diminuir um pouquinho essa fonte aqui para poder caber Tessalonicenses. Então vamos lá, vamos diminuir agora. Preferência. É bom a gente usar o exemplo de livros da Bíblia que tem o nome prolongado, justamente para a gente já deixar num tamanho razoável para que quando os nomes forem extensos, ficar na largura da tela do nosso dispositivo. É o caso de 1 Tessalonicenses, que a gente vai ajustar ali para ficar melhor, porque assim vai servir tanto para os nomes longos como para os curtos. Então, tomando como base 1 Tessalonicenses, a gente vai diminuir, vamos tirar aqui o 5 e colocar um 0 para ver se ajusta lá. E vejamos, olha aí, ele ajustou, mas ainda ficou triscando aqui, né, o nome livro com o texto de Tessalonicenses. Lá também tem a opção de distanciar um pouquinho aqui, só que isso eu não vou fazer agora. Você já deu para entender aí mais ou menos como funciona. Então, deixa eu voltar aqui para Atos, ele ficou próximo. Então eu ainda vou ver aqui um pouquinho para ver se distancia, porque ele ficou muito próximo, então não ficou muito legal. De maneira que esse é o caminho, aqui no caso para o tamanho do título, né? Tamanho do título. Então vamos agora, como aqui está 0, eu vou colocar, vamos colocar 3 para ver se ele vai aumentar um pouquinho só.
Pronto. Aí vamos para Tessalonicenses, ver como que ficou. Ainda ficou um pouquinho passando, mas aí tudo bem, já ficou de boa. Então é assim que a gente coloca o tema que tem imagens. Né? Os que não tem imagem é só você copiar e colar o CSS ali, conforme eu mostrei o procedimento, e pronto, salvar e pronto. Agora, quando tem as imagens no título, no versículo selecionado e a imagem de fundo, aí é preciso a gente fazer todo esse processo aqui para que a gente possa conseguir aquela aparência desejada no nosso dispositivo. Então veja como ficou, certo? Aqui na lição bíblica, olha como ficou. Ótimo, né? Não ficou legal? É isso aí, gente. Que Deus abençoe a você que pôde aqui assistir esse tutorial até o final. E até o próximo tutorial.